cuidando de ovelhas. Então é esse. Davi foi chamado, então foi ungido rei sobre Israel. Só que Saul estava reinando nesse tempo. Então, olha só, Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, mas havia um rei que era Saul, estava reinando. Pois bem, então, nesse cenário que Davi agora, essa unção sobre a vida de Davi faz com que ele lute contra urso, lute contra leões, e em determinado momento os filisteus estão querendo guerrear contra os israelitas, e estão desafiando os israelitas através de um homem que é Golias. Pois bem, Davi percebe esse contexto, e aí ele se propõe a lutar contra Golias, e aí isso que a gente leu ontem, que Davi então luta contra Golias, atira uma pedra, pega na fonte de Golias, derruba o gigante, mata o gigante, arranca a sua cabeça, e isso é uma vitória que Deus dá ao povo de Israel por meio de Davi. E nesse cenário, então, após a morte de Golias, Jonatas, o filho de Saul, tem um apreço, passa a ter um apreço muito grande por Davi, porque reconhece a unção que está sobre Davi. E ele faz uma aliança agora com Davi. Essa aliança aqui vai ser muito interessante e importante, porque essa aliança vai guardar a descendência de Saul. Essa aliança que Davi faz com Jonatas. Amém? Esse é o cenário, esse é o pano de fundo para a gente continuar a nossa leitura hoje. Jesus, pedimos a Deus que o Senhor nos direcione mais uma leitura em devocional. As Escrituras, elas saltem aos nossos olhos. Saltem, ó Deus, o Espírito por trás da letra, ao nosso coração também, nos transforme, nos molde, transforme o nosso caráter, a ponto de sermos a tradução de quem o Senhor é, em todos os lugares e nas nossas relações. Pedimos a Deus que uma unção fresca desça sobre nós por meio da Tua Palavra. Que o Espírito da Palavra, ele regue o nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Chegamos então ao capítulo 18 e diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então há um profundo apreço aqui da vida Jonatas por Davi, né? Vê ele lutando contra esse filisteu, derrubando esse gigante, há uma unção, e essa unção passa a ser reconhecida na vida de Davi por Jonatas. E aí o filho de Saul, então Jonatas, começa a sentir uma profunda amizade por Davi e ama ele como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para a sua casa. Depois que ele venceu o gigante filisteu, levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha um grande amor por Davi. Ele tirou a capa, preste atenção nisso, ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu comandante do exército, e isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, presta atenção nisso. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado e disse: para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter
ciúme, inveja de Davi. Então imagina, é desafiador, né? Quando Deus rejeita alguém e agora essa pessoa começa a perceber aquele a quem Deus está levantando para o seu lugar. Isso é difícil demais. E aí, Saul agora fica com inveja de Davi, porque tá todo mundo celebrando Davi. Sabe quando cai o semblante? E aqui é um princípio, né? É muito mais fácil, embora seja desafiador, chorar com quem chora, do que se alegrar com quem se alegra. Vai o outro lá contar o que aconteceu na vida dele, a alegria que ele tá, né? E você tá no seu desafio. Alguém falando que é a sua melhor temporada financeira, viajando, contando bênção e tal, e você ali, na pior temporada financeira da sua vida. Outro contando que Deus deu um presente e você pedindo o mesmo, mas você não ganha. Saul agora fica com inveja de Davi. Era Deus que estava levantando Davi. Saul sabia que Deus o tinha reprovado. Só que era uma questão dele e Deus. Não tinha a ver com o outro. Mas agora, preste atenção nisso. Agora o espírito de Saul, vem um espírito sobre Saul de uma inveja. E agora Saul vai chegar a enlouquecer de tanta inveja e ciúme. Sabe, um ciúme excessivo, uma inveja é enlouquecedor. Ok? Desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mal mandado por Deus dominou Saul. E ele começou a agir como louco dentro de casa. Para ficar louco, ficar perturbado. Davi estava tocando harpa, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. Vou cravar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes, Davi se desviou. Fala para mim, Davi fez alguma coisa contra Saul? Davi fez alguma coisa contra Saul? Você percebe que, sabe, tem coisa que é inexplicável. Às vezes tem pessoas que elas vão perseguir, vão falar mal. Você só fez o bem, porque é um espírito. É um espírito que se aposta da pessoa. De inveja, de contenda, de facção, de briga, de discórdia, de murmuração, de calúnia. É um espírito. Agora Davi tem que estar fugindo de Saul, sendo que só fez o bem. Está do lado de Saul, venceu o gigante, guardou o povo de Israel se tornar escravo dos filisteus, está tocando harpa, está servindo, mas Saul está atirando lança. Mas perceba uma coisa, quem atira a lança perde o trono. Quem atira a lança perde o trono. Quando a gente vê uma história assim, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é você nessa história? Você se identifica com quem? Com Davi ou com Saul? Não estou vendo quase ninguém aqui. Estou vendo só uma irmã aqui. Eu queria ver os irmãos. Nossa, agora eu baguncei de vez aqui. O que eu fiz? Aqui. Com quem você se identifica nessa história? Todo mundo com Davi, né? Pois é, mas às vezes a gente pode ser o Saul da vida de alguém. Sim ou não? Sim ou não? Fala mal, tem inveja, ciúme. Hã? Eu sei que todos nós, a gente não, eu sou Davi, eu sou o perseguido da história. A gente pode ser Davi de alguns Saúls e Saul na vida de algum Davi. Tem gente que a gente, sabe, não tem escolha, né? A gente ali é um Davizinho e tem um Saul atrás de nós. Mas tem gente que a gente é um Saul na vida dessa pessoa. E é sobre isso que o Espírito Santo começa a tratar o nosso coração. Olha Davi. Olha Davi agora. Tem um rei, e é só o rei que está atrás de Davi. E o rei atira a lança para matar Davi.
atirou a lança contra ele 2 vezes, porém nas 2 vezes se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso, Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha e tudo que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi porque ele era um líder corajoso. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha. Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que dessa maneira os filisteus matariam Davi, e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Davi respondeu: quem sou eu e quem é minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para ele, para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será o meu genro. Ele mandou que seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito. E ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: tudo que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Ou seja, por que Saul fica feliz aqui? Porque Saul quer matar Davi. Esse é o cenário. E quando Mical se apaixona por Davi, ele diz: ok, é uma armadilha, o que eu vou fazer? Eu vou pedir que Davi mate 100 filisteus e traga o prepúcio do pênis deles. Então tem que matar 100 inimigos e trazer 100 prepúcios para ele. Ou seja, eu vou expô-lo ao perigo, à guerra, à morte, e aí que os filisteus matem ele e eu resolvi o problema. Então, assim, é meio que um assassinato premeditado. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Foi 100, não? Davi não fazia o que era ordinário, né? Não estava no limite daquilo que era pedido. Quem serve com intensidade, com o coração, faz para além daquilo que é pedido. Não me pediram, não precisa. Eu pediram 100, faz 200. Tem um coração apaixonado. Então, se é para fazer de verdade. Se nós vamos amar, nós vamos amar de verdade. Se nós vamos matar inimigo, nós vamos matar de verdade. Gente intensa. É Davi. Davi vai e mata 200. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Okay? Então a primeira esposa de Davi é Mical. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava. Por isso, ficou com mais medo ainda de Davi. Pelo resto da sua vida foi o seu amigo? Não, inimigo. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul, e assim ficou muito famoso. Olha aqui,
Davi foi ungido por Deus. Davi nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. A unção de Deus estava sobre Davi. 19. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Saul conta para o seu filho Jonatas. Jonatas, o que Jonatas havia feito com Davi? Uma aliança. Saul conta para Jonatas e os oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse: o meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo tenha cuidado. Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servo Davi. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor Deus vivo que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia o espírito mau, mandado pelo Senhor, dominou Saul. Ele estava sentado em casa, com a lança na mão, e Davi estava tocando harpa. Olha só, mais uma vez a cena se repete. Saul tentou encravar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Aquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir essa noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela, e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. Mas Saul mandou que voltassem lá e eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama, e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e na almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Olha só, deixou quem? O meu inimigo. Não faz sentido. Irmão, você consegue perceber que é espiritual? Você consegue perceber o tanto que aquele que só faz o bem, a pessoa está ali obstinada, querendo matar Davi, e tem Davi por seu inimigo. É um ciúme, uma inveja espiritual. Então tem pessoas que você vai perceber, isso acontece direto, irmão. Pessoas que atentam, o líder só faz, o irmão lá no GC só faz o bem, mas o outro persegue o tempo inteiro e fala mal, a mão que está abençoando a vida dele o tempo inteiro. Ele é contra a autoridade o tempo inteiro, porque é espiritual. Não faz sentido. A pessoa serve, a pessoa abre a sua casa, a pessoa ama, a pessoa dá uma palavra de encorajamento, a pessoa tá ali. E aí a pessoa vai ali, é servida, o outro abençoa, mata os inimigos, só abençoa a sua casa, e a pessoa fala mal, e deprecia, e fala mal, e coloca pessoas contra o outro. É um Saul, é um espírito. É esse contexto que está acontecendo aqui com esse contexto que Davi está imerso aqui. Saul disse para Mical, para a filha dele: por que tu deixou meu inimigo escapar? Ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não ajudasse a fugir. Davi escapou, foi para Ramá
e contou ao profeta Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens para lá prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar. E agora? Vamos ver. Vá? Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar. Então mandou mais mensageiros. Pela terceira vez aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande, na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também. E ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Lá tirou a roupa e a capa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: o que foi que eu fiz? Qual foi meu crime? Que mal eu fiz ao seu pai para ele querer me matar? Jonatas respondeu: que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu: o seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu: amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser: está bem, eu estarei a salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça este favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou culpado, mate-me você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer isso? Nem pense uma coisa dessa, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que o meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acho que eu não iria o avisar? Então Davi perguntou: e se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu: venha comigo, vamos até o campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi: que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã, e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. E disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali.
Então eu atirarei 3 flechas, como se um monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-las. Se eu disser, olhe, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que está tudo bem e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se eu disser ao empregado que for buscar as flechas estão para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul e Jonatas na sua frente. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele. E de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém e me disse: deixe-me ir a Belém porque minha família está lá fazendo a festa do sacrifício e o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonatas continuou: é por isso que ele não está no lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse: seu filho de uma mulher à toa. Agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei desse país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se, furioso, da mesa e não comeu nada naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi, como tinham combinado. Levou consigo um rapazinho e disse: corra e vá buscar as flechas que eu atirar. Você lembra aqui do tratado? Jonatas e Davi combinaram o seguinte: olha, Davi, tu te esconde atrás de uma pedra. Eu vou verificar a situação como está lá o meu pai. Se ele estiver em paz, tranquilo, eu vou levar um rapaz até o campo, vai estar escondido atrás das pedras. Eu vou atirar as flechas em direção a essas pedras. E vou falar para o rapaz: olha, no momento que ele estiver procurando as flechas que eu atirar, eu vou dizer o seguinte: olha, as flechas estão para cá. E você, se tudo estiver bem lá com meu pai, eu vou dizer: olha, pode pegar, as flechas estão para cá. Quando eu falar para cá, é porque está tudo bem, você pode voltar. Se eu falar para ele: as flechas estão para lá de você, isso quer dizer que você deve ir embora. Deve fugir, pois meu pai está zangado com você e quer matá-lo. Esse foi o combinado. Levou consigo um rapazinho e disse, 36, corra e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu. E Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: a flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes. Então, eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus
cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque. Olha só, agora começa a fuga de Davi. Você está vendo o cenário até aqui? Deus levantou Davi, ungiu Davi, e Davi começa a vencer todos os inimigos de Saul. Saul fica com inveja de Davi. E agora começa uma perseguição na vida de Davi. Saul, o rei, começa a persegui-lo. Só que Deus usa todo esse contexto para provar o coração de Davi, testar o coração de Davi. Você percebe que quando Saul foi chamado, ele sai de casa, é encontrado pelo profeta, encontra o profeta Samuel e foi ungido rei. Então olha o trajeto da vida aqui de Saul. Saul sai de casa e vai direto ao trono. Não tem tratamento, não tem perseguição, não tem. Davi é diferente. Davi sai do campo e agora começa a ser perseguido por Saul. Começa um período de tratamento na vida de Davi. Sabe, todo homem de Deus, toda mulher de Deus é tratado por Deus. Todo homem de Deus. Tem pessoas que eles vivem uma vida tranquila, sossegada. Eles saem direto de casa ao trono. Não são provados por Deus. São de Deus, mas não têm o caráter de Cristo. Davi é um homem que começa a ser provado por Deus. Tem gente que vai ser Davi. Sempre tem um Saul na cola dele. Sempre tem uma perseguição. Ele é uma autoridade. Tem uma unção sobre a vida dele. E é impressionante o que se levanta para falar mal, para caluniar, é contra a autoridade o tempo inteiro. Uma resistência só porque a pessoa carrega uma unção. Não tem explicação natural para isso. É espiritual. O que a pessoa fala é resistido. A pessoa está falando, está sendo resistido. Davi estava tocando o arco, estava sendo resistido. A pessoa está ministrando uma coisa, está sendo resistido. O outro está falando, está dando um conceito, sendo resistido. Em casa, muitas vezes, aquele que carrega a autoridade está sendo resistido. O marido fala, está sendo resistido. A mãe fala, está sendo resistida. Porque carrega uma autoridade. Aí tem um falando mal, tem outro perseguindo. Isso era Davi. Isso era só o rei que estava atrás dele. Mais uma vez, quero reiterar aqui. O grande teste na nossa vida é que muitos de nós, ou se não todos nós, nos vemos como Davi na história. Mas não esqueçamos de que podemos ser Saul na história de alguém. Você percebe alguns Sauls na sua história? Você se percebe como Davi em algumas situações? E você percebe como Saul na vida de alguém? Você já foi Saul na vida de alguém? Atentando contra a autoridade? Atentando contra a autoridade, resistindo. Que a pessoa quer fazer o bem, mas você atira a lança para matá-lo, persegue, fala mal, desonra. Há um Saul e um Davi dentro de todos nós. Há um Saul e um Davi dentro de todos nós. E às vezes, olha só, Saul quando tem alguém fazendo bem. Qual é a nossa reação quando tem alguém fazendo mal contra nós? É fugir ou devolver as lanças? Mas sempre lembre que quem atira a lança perde o trono. Quem atira a lança, quem revida. Por isso que Jesus disse: se alguém te perseguir, se alguém lhe ferir uma face, dê outra. Se alguém te forçar a caminhar uma milha, caminha duas. Desde que tem alguém resistindo. É interessante, né? Isso é muito interessante. Por quê? Dentro da família, dentro de uma família, quando você vê isso acontecendo, cabe a exortar, cabe a considerar, falar e confrontar. Diz: olha, não faz sentido o que está acontecendo. Até que Davi pergunta: o que foi que eu fiz?
para que teu pai esteja me perseguindo. Estava servindo o tempo inteiro. Era o rei. E Davi pergunta, então, o grande teste não é que a pessoa não vai falar e perguntar, tá, mas o que está acontecendo? Porque quando é dentro de casa, se é ímpio perseguindo, não tem o que fazer, tá tão distante. Mas, filho, a gente tá vendo um irmão perseguir o outro. Olha, Jonatas vai pro pai e diz, o que foi que ele fez pra ti, pai? O senhor tá perseguindo ele. Aí o Saul tá obstinado, tá endemoniado. Um espírito mau vinha sobre Saul. E atenta até, tu também tá do lado dele? Mas, meu Deus do céu. Não é sobre estar do lado, é a pessoa, o que fizeram para nós, tá fazendo só o bem para nossa família. Aí quando um filho se posiciona, meu Deus, o filho se posiciona dentro de casa defendendo os irmãos, defendendo a igreja. Assim, eu tento contextualizar, irmãos, porque é a nossa realidade, né? Só trazer para nossa realidade, só para a gente se enxergar um pouquinho. Aí tem um irmão lá servindo, tem um outro, o patrão, alguém só fazendo bem. Aí um filho pega e se posiciona, tá, mas o que a fulana tá fazendo para ti, mãe? O que o fulano tá fazendo para ti, pai? Era isso aqui que o Jonas tá falando para Saul. Ô pai, mas eu não tô entendendo. Aí sabe o que ele responde? Tu também tá do lado deles? Deles, daí é deles. Não somos mais um, não é mais a mesma coisa. É eles e nós. Tá, mas nós não estamos aqui, não tá todo mundo junto, não é todo mundo um, não tem todo mundo no mesmo coração. Não foi essa gente, não foi essa gente que veio até nós, fomos nós que fomos até essa gente, chamada crente, chamada cristãos, convergida pelo Espírito Santo, agora ter o mesmo coração. Fomos nós, precisamos de Deus, estamos em torno dessa família que nos acolheu, eles só fizeram bem para nós e agora não estão perseguindo, o senhor está perseguindo? Por que o senhor está fazendo isso? Jonatas pergunta isso para Saul. E aí Saul disse, tu está do lado deles? Ué, mas até então não era a mesma coisa, pai? Não estou entendendo. É que daí não tem, perde a lógica, sabe por quê? Porque é um espírito. E que Deus levante Jonatas no nosso meio. Se necessário, confronte o pai. Tirando a autoridade do pai, porque Jonatas não tentou matar Saul, não. Mas ele perguntou. Jonatas não fere a autoridade de Saul, em momento algum. Mas ele pergunta, que sentido faz, mãe? A senhora está falando mal da ciclana que só abençoa a sua vida. Que sentido faz? Que sentido faz, pai, os irmãos que só abençoam? Por que nós estamos falando mal? Chamando outro irmão e que nesse irmão seja Jonatas na vida de um Saul. Porque quando encontrar um irmãozinho Saul falando mal dos seus irmãos, Davis, que Jonatas se levantem no nosso meio para dizer que mal foi que esse povo fez para ti, para tu estar falando mal. Para tu amaldiçoar a mão que te abençoa. São os nossos irmãos, Davi. É o outro que se empenhou em te amar. Quantas vezes sentou conosco para nos abençoar? Quantas vezes sentou conosco para nos acolher? Quantas madrugadas entrou conosco? Ou não precisaram nem disso? Quantas vezes abriu sua casa para nos receber? Quantas vezes nos acolheram com amor, com carinho? Sempre nos entregando. E agora, o pai, eu não estou entendendo. Saul. Falando mal, não gostei, não gosto de nada, reclama de tudo. O que aconteceu? Um espírito? É um espírito. Irmãos, a ninguém tratemos segundo a carne. A gente precisa reconhecer quando é um espírito. Não tem lógica. Só vai para um lugar para o seu cara amarrada, braço cruzado, cara amarrada, o tempo inteiro. Não faz sentido. Estamos ali servindo, a palavra nem para concordar, a pessoa serve. Espírito contrário, espírito Saul. Resistente, resiste tudo. Irmãos, é impressionante, impressionante. Sabe quando a gente serve alguém na nossa casa, a gente recebe alguém, né? Como é que tá o nosso clima? Quando a gente tá servindo alguém, a gente faz de tudo para que a pessoa se sinta bem, sim ou não? Esse é o coração do seu pastor, sabia? Cada culto a gente faz, lá nos kids, o tempo inteiro nós assim, ó, por amor a Cristo, servimos a pessoas, e a gente está lá, prepara o melhor, as irmãs, o pessoal, sabe, nas nossas relações, queremos o tempo inteiro que a pessoa se sinta bem. Aí a pessoa vem para sua casa, para sua família, você que se empenhou de fazer, de preparar, de colocar o guardanapo, de colocar tudo ali, a mesa posta, a palavra preparada, nem para levantar as mãos para louvar, louva, tá lá.
Resistindo aí na palavra. Quero ver. É espírito contrário, é Saulzinho se manifestando. Por isso tem que achar um Jonas do lado e dizer nem para levantar as mãos para adorar o Senhor te serve. O que foi que está acontecendo aqui? Por que vocês estão falando mal da igreja? Por que vocês estão falando mal do fulano? Que mal foi que essa pessoa fez para tua vida? Que mal fez esse homem aqui para ti? Não precisa ser só contexto de igreja não, irmão. Amigos, patrão, seja lá o que for. Mas existe, não esqueça disso, existe um Davi e um Saul dentro de cada um de nós. Quem é que está reinando? É Saul ou é Davi? Pergunte para os irmãos, seu espírito. Pergunta, irmãos, me fala na minha vida. Meu espírito agrega ou divide? Quando vocês olham para mim, vocês sentem liberdade? Ontem é interessante, né? Ontem eu estava na aula, DNA. Aí começou a aula, aí algumas pessoas se inscreveram. Ontem mesmo, das 6h30 às 8h, se inscreveram quase umas 10 pessoas. Ou seja, a gente tinha preparado tudo, organizado tudo, para receber aqueles que estavam inscritos até 6h30 da tarde. Por isso que a gente pede, inscreve antes. Mas a gente tem essa cultura de aos 47 do segundo tempo ou na prorrogação, né? Tá bom. Ok. E aí, aconteceu isso. E aí, eu já fico desconfortável, porque a gente quer acolher todo mundo bem. Aí a pessoa chega dentro da sala de aula, alguns que se inscreveram na hora já tomaram lugar, ok? Chegaram ali, tomaram lugar. E outros que se inscreveram antes, daí parece que não tinha lugar para eles. Daí parece aquela coisa, que coisa bagunçada que tá isso aqui. Não tem bagunça nenhuma. Mas aí a gente tem que resolver. Então eu já fiquei ali, já chamei alguns irmãos e tal, vamos resolver o problema aqui, porque a gente quer que Deus do céu, alguém já fica confortável. Afinal de contas, eu tô pagando. É o espírito, né? Mas tá bom. Estamos começando, né? É só a primeira aula. Tem um ano todo para ajustar as coisas. Mas temos paciência para isso. Mas tem coisa que o espírito a gente não vai tolerar, não. Mas a gente é paciente. A gente é paciente com a pessoa, mas não tolera o espírito. Você entende isso? Seja paciente com as pessoas, mas não tolere o espírito. Ok? Ok. Aí eu fiquei pensando, eu dei uma mapeada assim, chamei os irmãos e disse, a gente podia pedir para alguns irmãos dar um lugar para essas pessoas, que são pessoas talvez mais velhas, ou enfim, só para talvez se precisar ficar em pé ou sentar em outro lugar aqui, só questão de, sabe, de 1h e meia até o intervalo. E aí, irmão, para quem que a gente pede? Eu sei que eu tô falando para muitos aqui que estavam ontem lá, mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe para quem que a gente vai pedir? Pra gente que a gente sabe que é tratável e ensinável, que não vai se ofender por nada. Que você esteja contado dentre esses, viu? Que pedir, a pessoa diz, não, meu Deus, sou eu. Eu tô ali numa cadeira, meu Deus, senta aqui, por favor, fico de pé, fico no chão, tá tudo bem. Mas quando a pessoa não é tratável, não é ensinável, Deus do céu, tô pagando, olha só, cadê minha cadeira? A pessoa já, cadê minha classe? Deus do céu, porque daí tudo ela se sente ofendida. É um Saulzinho que quer a glória para si. Deus do céu vê algum Davi por perto. Porque aquele ali vocês honram. Porque aquele ali vocês falam que mataram 10 milhares e tudo que eu fiz, eu matei, e agora a honra é para ele. Aí começa a perseguir o tal do Davizinho ali, que não tem nada a ver com Saul. Aí eu peguei e fiquei prestando atenção nisso. Normalmente a gente conta assim com os jovens, porque os jovens, eles são mais... É verdade, eles são mais inconstantes em algumas coisas, mas eles são mais maleáveis em muitas outras coisas. E que o Senhor, que o Espírito Santo, que veio em Pentecostes, venha sobre nós ao ponto de nos tornar, ainda que velhos, cheios de sonho como jovem. E ainda jovem, tendo visões como velhos. Quando vem o Espírito Santo, a gente se torna tratável e ensinável. A gente cheia do Espírito Santo, tá tudo bem. Sentar no chão, sentando no chão. Hoje, para ficar de pé, a gente fica de pé. Tá tudo bem. Ninguém fica querendo a glória e o trono como Saul. Saul é apaixonado pelo trono, mas não dá a bola para a arca. Ama o trono, ama a cadeira, a classe, o glamour, a posição. Cadê minha cadeira? Cadê minha posição? Cadê meu crachá?
Mas na hora da oração, na hora do jejum, na hora da humildade, na hora de dar o seu lugar, não. Aí não. Ama a posição, mas não assume o lugar. Saul gosta da posição, mas não assume o lugar de ser um rei segundo o coração de Deus. Esse é Saul. Temos uma mapeada aqui. Eu sei que alguns podem dizer assim, pastor, podia ter me chamado. Aleluia, vai se colocando nesse lugar até a gente ter liberdade com você. Tem liberdade, sim, irmão. Ou primeiro, né? Eu chego, por exemplo, sou eu, que chego atrasado no lugar, eu já digo assim, não, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu já percebi que tá lotado o negócio aqui, e eu cheguei aqui agora, fique em paz. Eu espero aqui. Não, fica, toca aula. Depois a gente vê isso aí. Meu Deus, resolvido. Não, mas é meu direito. Aleluia, tá só nos direitos. A Saul também tem os seus direitos. E era justamente isso que Deus estava me removendo. Removendo os direitos de Saul. Porque Saul tinha um monte de direito, mas não assumiu a responsabilidade de um rei de Israel. Grande problema. Lembra que a gente falou ontem? Grande problema que o nosso maior pecado não é no erro, é no acerto, é no nosso direito. No erro do outro, é o teste dos nossos direitos, né? Para ver, não, mas erraram comigo, esqueceram do meu nome. Eu nem falei ontem, anos atrás, na primeira aula do DNA, na chamada, a gente falou o nome de uma pessoa e o sobrenome. Só que o sobrenome tinha, assim, podia ser, tipo assim, João Wesley e João Wesley. Tipo assim, depende, é difícil de tu saber se é Wesley ou Wesley, entendeu? E aí, esse contexto era o sobrenome da pessoa. Na hora que a gente falou, a pessoa não respondeu. Tá bom? Daí a gente falou de novo. Não respondeu de novo. Falamos o nome e o sobrenome. E pela terceira vez, a pessoa levantou assim e disse, não, mas não é assim meu sobrenome é... Por exemplo, né? João Wesley. É João Wesley, né? João Wesley. Aí eu percebi o espírito do irmão na chamada, no primeiro dia. Disse, glória a Deus, eu gosto de gente que se expõe, porque daí a gente já conhece, consegue o espírito. Eu não gosto do que fica quieto, nunca se manifesta, mas tem um Saulzinho, tem uma tribo de Saul dentro dele. Eu gosto de que, sabe, o negócio já fala assim, amém. Porque daí a gente já pega logo. Aí, um exército de Saul, não é um exército de israelita. Tem um israelita e o exército de Saul. Aí, na hora eu já percebi, eu disse, irmão, pode me acompanhar? Aí eu fui lá pra sala e eu disse, deixa eu falar uma coisa. Tem aqui alguém que é obrigado a saber seu sobrenome? Tem alguém que é obrigado a saber? Não. Pois é, meu irmão. E por que tu te incomoda? Sei que tu nem tu falou. Tu não sabia que era tu que a gente tava chamando? Não fez sentido pra ti? Pois é. Pois é, meu irmão. Ninguém é obrigado. Então quando se chamar de João Wesley, tu entende que é tu. Daí diz, não, sou eu. Aí depois tu vai ensinar, olha, meu sobrenome é Wesley. É João Wesley. Aí tu ensina, mas não te sinta prejudicado. Ou coloque alguém na obrigação de saber, de te tratar de determinada forma. Sabe o que é isso? Que é reconhecimento, que é ser tratado do jeito que ele acha que deve ser tratado. Ego. O ego saindo pelas orelhas. Pela boca, pelo nariz. Transbordando ego. Sabe, ego? Deus do céu, errar com o irmão. Meus direitos, meu direito. Chega num lugar, não tem uma cadeira para ele, fica incomodado. Chega no culto, não tem um lugar para ele, porque alguém sentou sentado no meu lugar. Ego. Meu Deus do céu. Sabe, a gente chega assim, irmãos, olha aqui, todos nós chegamos, tem um Saulzinho. Deus do céu, não tem água no hall de entrada para ele. Tá, mas tem na torneira. Ano passado discutimos uma situação. Deus do céu, chegaram, cadê a água? Tiraram a água, cadê minha água? Porque não tem água. Eles, não, mas tem. Vamos lá, você vai no Subway, vai no McDonald's. Vamos lá, tem água no Mac e no Subway ou não tem? Fala pra mim, tem ou não tem? Difícil de responder, né? Claro que tem, é só lá no banheiro que tem a torneira d'água.
Vou tomar uma água lá. Ah, mas a água é da cor sangue, não é? Mas não é água. Ah, mas aí essa água é não sei o que não dá pra tomar. Tá, então não tomar banho também. Se tomar banho vai morrer. É o que tomar banho também, meu Deus do céu. Ah, entendi. A pessoa quer que no hall de entrada tem um galão d'água mineral. Quem é que tem que pagar isso? A igreja, né? Tá, mas tem pra comprar ali. Ah, não! Tiraram o galão d'água porque quer que eu compre a água. Ah, não, alguém tem que pagar água de graça pra você. E você vai no Mac, você vai no Subway, vai em qualquer lugar, vai no shopping, você vai dizer, você tá tirando os galões d'água. Quer que eu compre água, quer me explorar. E você usando o ar-condicionado do shopping. Fugindo do calorão, vai pro shopping. Pra gastar o ar-condicionado, que tem que estar alguém pagando. Você tá entendendo? É um Saulzinho. Quer a posição, mas não quer a responsabilidade. Quer o direito, o privilégio, mas não quer a responsabilidade. Dentro de todos nós existe Saul. Mas Deus estabelece. Acabou o tempo de um reinado de Saul. Eis que transformarei o seu coração e colocarei um governo de Davi na sua vida. Farei do seu coração sensível ao Senhor. Que vai desejar mais um lugar do que a posição. Mais a unção do que o título. Vai perceber que ainda que sentado, ainda que em pé, ainda que deitado, ainda que rolando, ainda que do lado de fora, vai estar com o ouvido grudado na porta, desejando aquilo que está sendo liberado lá dentro. Eu lembro da aula de caráter de Cristo no meu seminário pastoral. Cheguei 3 minutos atrasado porque eu estava servindo a esposa do pastor, que ele pediu para levar as crianças na escola, passar no mercado, fazer compra, deixar na casa e voltar para a aula. Começava às 8 horas. E eu fiz isso. E cheguei 3 minutos atrasado. Cheguei, entrei na sala, o pastor olhou para mim e disse, pode sair, aluno meu não chega atrasado na minha aula. E era o pastor que tinha pedido para eu servir a casa dele. Parece injusto, não é? Mas era Deus. Mas é injusto, foi ele que pediu. Mas é Deus tratando o Saulzinho. Aí o que eu vejo? O que eu posso ver? É um absurdo, eu nunca mais sirvo essa igreja. O cara ficou louco. Saul ficou louco. Pois é, se tem um louco, então perceba seu teste, Davi. Se tem um louco atirando lança contra você, que não tenha 2. Seja só um. Seja só o louco que atira em você e não você. Aí eu fiquei lá de fora. Aula caráter de Cristo. Caráter de quem? De Cristo. É justamente isso. Sabe como é que eu passei a aula inteira? Grudado na porta, chorando. Com o ouvido na porta, querendo ouvir. Eu não queria perder a aula. A unção. Quê? Ah, não, saiu do seminário. Por mim, nunca mais apareço. Olha que loucura. Olha o que fizeram quando a minha vida é Deus, filho. Ensinando. Teu coração tá nas coisas. O que é mais importante? Teu lugarzinho sentado ali ou teu coração? Que seja a janela, teu ouvido, teu coração. Meu coração tá nas orelhas. Não tô falando isso pra minha glória. Que isso aqui não foi nada romântico. E esses testes acontecem muito na nossa vida durante a vida inteira. Mais pra frente eu conto os de hoje. Daqui a alguns anos eu conto os do ano passado. Pessoa a Deus. Mas às vezes se não tiver a cadeira, se não tiver... Irmãos, ninguém causou treta com isso, tá? Tá tudo bem. Eu só tô pegando um exemplo aqui. Amém? E se tivesse também, não tem problema nós já chamar e nós já tratarmos. Mas a gente chega a Saul. Existe um Saul. Tudo isso aqui só para mostrar, revelar que existe. A gente precisa estar convencido de existe um Saulzinho dentro de cada um de nós. Deus do céu, se não nos tratar, a mão que abençoa. Seu espírito, irmão, acabe com Saul dentro da sua vida, seu coração. Não é acabar, mesmo que Deus tire Saul da minha história. Não, Deus vai permitir Saul na sua história. Mas que você se torne um Davi diante dos Saul. E que você não seja Saul na vida de ninguém. Sabe? Então o espírito da concordância. Sabe quem é Davi? Tem o coração de Davi, é o espírito da concordância. Até diante dos inimigos ele está tocando harpa e está servindo.
Tá servindo até gente que tá mal-humorada, que tá fechada, atravessada, que parece que você tá devendo. A gente enfrenta isso em muito, né? Mas é horrível estar em ambiente de pessoa que parece que você tá devendo para ela. Só chega na vida da igreja, parece que as pessoas, Deus do céu, estão devendo o tempo inteiro para ela, devendo, meu Deus. E o que a gente faz? A gente é cordeiro, a gente serve ao Senhor. A gente serve, a gente continua amando, a gente continua assistindo. E é a pessoa resistindo, a gente continua assistindo. Assim estava Davi, dizendo: Saul, eu quero o teu bem, eu sou teu amigo, eu estou vencendo teus inimigos, eu estou ajudando teus filhos. Nós estamos ali ganhando teus filhos. Mas você está resistindo, falando mal de nós para eles. É porque alguém definiu ser Davi e alguém decidiu ser Saul na história. E um pouquinho mais para frente, Deus entrega o trono para Davi. Mas não é o mesmo fim de Saul. Pastor, o que a gente faz? Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, no nosso coração. Deixa a palavra entrar no nosso coração e transformar Saul em Davi. Amém. É lindo falar: eu tenho coração de Davi, tem nada. Porque eu sou perseguido. Tá bom, e diante dos outros, a gente persegue. A gente fala mal. Tá 2, 3 anos sendo abençoado, mas daí qualquer coisinha já vai lá e não faz, já faz atravessado. Torna os outros na obrigação. Casamento vira assim. Sempre, sabe, é aquela coisa, sempre interpretando com os ouvidos errados. Esse é meu inimigo. Não é seu inimigo, é um espírito. Seu marido não é seu inimigo, sua esposa não é sua inimiga. Seus pais não são seu inimigo, seu patrão não é seu inimigo. Não percebe que é o espírito por trás das coisas? Sabe, às vezes o jeito do outro incomoda. O outro que o outro falou, sempre a pessoa está numa posição de vítima. Olha só, Davi está querendo roubar alguma coisa de mim. Gente que foi muito roubada a vida inteira, não suporta que alguém se levante e seja expoente, assim. Apareça, porque parece que o sucesso do outro está denunciando o fracasso dele. Sabe, alguém... olha só, tu viu que reconheceram, todo mundo não falaram meu nome? Ou seja, falaram lá que fulano matou 10 milhares e eu matei os meus muitos milhares e ninguém reconheceu. Já ouvi essa história, Saul. Porque era só ter me estripando, coisa que tudo que fiz da minha vida, ninguém me falou, nunca coisa e tal. E eu nunca sou visto, né? E que é visto não é lembrado. É Davi. Então fala para Davi. Tá no campo, Deus manda chamar lá do campo. Pode buscar Davi lá das ovelhas. E ninguém viu, mas Deus viu. Quando Deus tá levantando alguém, ninguém viu, mas Deus vê. Mas tem gente que não espera Deus ver e procura ser visto. Eu já vi gente reclamando anos atrás, dizendo assim: percebeu que os vídeos que fazem do GC, a pessoa nunca me filma. Olha o nível. Os vídeos que fazem lá do GC, a pessoa não era filmada no vídeo. E por isso a outra estava tentando, uma lança, assim, para matar. Não, isso é de matar mesmo. Isso é de jogar na solidão, numa depressão, de morrer. Não apareceu no vídeo do GC, o Todo-Poderoso, milhões e milhões de pessoas que vão assistir o vídeo do GC da pessoa sendo honrada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Me pediu de novo, mas não tem outra gente. (21) Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: por que é que você veio aqui sozinho? Davi respondeu: estou aqui em serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele mandou fazer. Por isso mandei os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga, o que é que você tem para comer? Dê-me uns 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. O sacerdote disse:
Eu não tenho pão algum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os teus soldados não tiveram relações sexuais. Davi respondeu: claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que, perceba agora, esse personagem, Doeg, o Edomita, que era chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia porque tinha de cumprir um dever religioso. Peraí, Doeg, o Edomita, ou seja, de Edom, era chefe dos pastores de Saul. Quem é que está ali conversando com o sacerdote? Davi. E Davi está fugindo de Saul. E tem um servo de Saul vendo a conversa e sabendo onde que Davi está. Davi disse a Aimeleque, ao sacerdote: você tem uma espada ou uma lança para me dar? Oh, Deus. Eu não trouxe a minha espada nem outra arma. Por causa das ordens do rei, eu saí com muita pressa. Era nada. Davi estava fugindo do rei. Lembra? Ele estava lá no campo, e aí Jonatas encontrou com ele, aí lançou as flechas, ele diz: vai, te some, porque o pai vai te matar. Ele chega ao sacerdote e diz: tem alguma lança? Aí Meleque respondeu: olha agora. Oh, Deus. Quando o sacerdote diz: ô Davi, tu foi ungido, Davi. Não se esqueça dos livramentos que Deus já te deu. Sabe qual é a espada que eu tenho aqui? Tenho aqui a espada de Golias, o filisteu, que você matou no Vale Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a se quiser. É a única arma que há aqui. Sabe, por vezes Deus vai usar pessoas para lembrar, no momento de perseguição, de aflição, dos gigantes que você já venceu. E com a mesma forma, com a mesma arma que você venceu os seus inimigos, o Senhor vai livrá-lo dos seus outros inimigos. Ele já venceu, Davi. Não esqueça que você está amedrontado, você está fugindo de Saul, mas lembre-se que Deus entregou Golias nas tuas mãos. Aqui está a espada que tu já venceu os gigantes. Que o Senhor coloque sacerdotes no nosso caminho para nos lembrar, para colocar na nossa mão a palavra que já nos fez vencer gigantes, a espada. Aleluia. Davi disse: Aimeleque, não existe espada melhor do que essa, pode me dar. Aleluia. Aleluia. Então Davi saiu, pastor, mas ele venceu com estilingue, né? Com uma funda. Mas foi com a espada que ele cortou a cabeça do gigante. Era o símbolo da vitória. Então Davi saiu, fugindo de Saul e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez com... Olha só, Davi chega agora, ele saiu, ele estava fugindo de Saul, e ele procura o governador da cidade de Gate. Ele sai lá do sacerdote e continua, ele está fugindo de Saul, ok? Esse é o cenário. As autoridades disseram a Aquis: olha, não tem dúvida, esse cara que está chegando aí, ele é Davi, o rei da terra de Israel. E é desse aí que as mulheres, você lembra das mulheres cantando? Elas que cantavam: olha, Saul matou 1000, mas Davi, ele matou 10.000. Davi ficou assustado com as palavras desses homens e teve muito medo desse rei, porque Davi agora está sem o seu exército, Davi está sozinho, Davi está amedrontado, e agora ele fica com medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Davi agora, para não ser morto, ele faz de conta que ele está louco. Sabe aquela coisa? Fazer de cachorro morto para andar de carrocinha? Davi agora, para não ser morto, ele se faz de louco. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurar, ele começou a agir como doido. Rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba.
Então Aquis disse aos seus oficiais: esse homem é louco? Por que o trouxeram para cá? Será que já não tem bastante louco em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Olha agora. Olha, é lindo. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Davi fugiu da cidade e foi para uma caverna na cidade de Adulão. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Peraí, para aqui. Davi está fugindo de Saul, o rei, certo? Saul foi perseguido por alguém quando foi ungido rei de Israel? Não, mas Davi foi. Davi está sendo tratado. Agora tem um rei dentro de uma caverna. Ou seja, Deus unge você, diz que vai dar um plano para você, diz que vai dar bênção para sua família, e agora você está numa caverna, fugindo, opresso, amedrontado. Parece que você ficou louco. E todos os homens que estavam em dificuldade... Olha agora. Eu gosto de ler, vou ler na versão RA aqui. Olha só. Ajuntaram-se a ele. A quem? A Davi. Onde? Na caverna de Adulão. Na caverna. Todos os homens que se achavam em aperto. Todo homem endividado, amargurado de espírito, e ele fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Sabe aquela gente, quando a gente tá na baixa temporada, só junta a gente mais perturbada que nós? Aí vem um outro, a gente tá nas pendengas, tá na pressão. Aí vem um outro que tá endividado, o outro amargurado de espírito, o outro tá ressentido, o outro tá em depressão, o outro tá... É o horror. Essa é a caverna de Adulão. Mas perceba o que vai acontecer. 3. Aí Davi saiu dali, foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: por favor, deixe que meu pai e minha mãe venham para cá e fique com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moabe. E eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza, na caverna. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, num morro, sentado debaixo de uma árvore. Olha só. Saul estava em Gibeá, no morro, sentado debaixo de uma árvore, com a lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele. E lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: ouçam, homens da tribo de Benjamim. Vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uvas e os fará capitães e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou que meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo. Eita, gente amargurada se vitimiza o tempo inteiro. Gente amargurada. Tenta, olha só, porque olha, ninguém me convidou. Porque ninguém me contou. Oh, Deus. Aniversário de 15 anos da minha irmã. Tem uma tia, sabe aquela tia de 300 graus de parentesco, 300 graus de distância, assim? Que você sabe só se fizer coleta de DNA. Pelo amor de Deus. Você nem sabe que é parente, sabe? Foi convidar a tal da tia. Aí, tava na semana, porque, enfim, você começa a espalhar convite. E aí tem aqueles que você vai entregando mais perto, enfim, vai espalhando convite. Tem que ir na casa de todo mundo, entregar pessoalmente, tudo mais. Não tinha WhatsApp. Tá ok. Aí chegou, acho que uma semana e meia antes, chegou na casa do convite dessa tia, mas é a tia das tia, tá? Aí chegou pra entregar, mas diz, mas quem que tu acha que eu sou? Pra tu vir aqui? É porque agora, de certo jeito, cancelou que tu veio entregar convite pra mim. Eu não vou... Minha mãe foram entregar o convite, começaram a chorar copiosamente por uma tia ofendida que não tinha sido convidada antes. Sabe esse negócio? Deve ser... Alguém vai ser convidado lá no final, mas que gente que é humilde, tá grato pra pessoa, não pela hora que chegou o convite. Meu Deus do céu. É só Jesus.
Ninguém se preocupa comigo, disse Saul. Ninguém me avisou. Eu não tô sabendo. É bem coisa... Ó Deus, a alma de Saul, a alma aqui, né? Ninguém me avisou. Vai ter negócio, ninguém me avisou? Ninguém se preocupa comigo? Me deixaram por último? Meu Deus, e às vezes acontece justamente isso. A pessoa tá lá e é Deus, sabe? Oh, meu Deus, colocou todo mundo, mas esqueceu. Não, a pessoa acha que a pessoa esqueceu de mim. Ó Deus. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar. Inverte, fica tão louco. Gente, irmãos, esse ciúme doentio, esse espírito inverte tudo. Saul está imaginando que Davi está perseguindo ele, mas quem é que estava perseguindo Davi? Era Saul. Inverte tudo, é loucura, é um espírito. Você vai conversar e diz: meu irmão, ninguém está falando mal de ti. Não, eu sei que vocês estão tramando contra mim, mas quem é que está tramando? É tu que está falando mal de todo mundo. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar, e que foi o meu próprio filho que o pôs contra mim. Doeg, quem? Doeg, lembra daquele lá de Edom, que estava lá, quando Davi estava falando com o sacerdote, e o sacerdote lhe deu a espada, lembra-se disso? Ele estava lá, ele era servo de Saul. Lembra? Ok. Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse, o fofoqueiro: eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitube, em Nob. Aimeleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer. E também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque. Olha agora. Só pela fofoquinha do Doeg. Então o rei Saul mandou chamar o sacerdote e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nob. E eles foram para o lugar onde ele estava. Saul disse a Aimeleque: escute, Aimeleque, as suas ordens, senhor, respondeu ele. Saul perguntou: por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida, uma espada e perguntou a Deus o que ele deveria fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Eita, o sacerdote tem a palavra, né? Por acaso foi a primeira vez que eu fiz isso? Sem pergunta. Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim nem a ninguém da minha família de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Então o rei disse: Aimeleque, você e seus parentes vão morrer. Em seguida disse aos guardas que estavam ali perto: matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Olha a obstinação de Saul aqui. Eles se juntaram com Davi. Mate os sacerdotes do Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubesse disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Gente que temia a autoridade. Então Saul disse a Doeg: mate-os você. E Doeg os matou. Olha agora. Nesse dia, ele matou 85 sacerdotes de Deus. Você está percebendo? É o rei Saul. Não percebe mais a presença de Deus, está obstinado, porque está enciumado, porque Deus removeu já o seu trono. Deus escolheu outro no seu lugar. Ele fica tão doente que não respeita mais a Deus, não respeita a autoridade de Deus, não percebe mais a presença e persegue profeta. Persegue sacerdote. Esse é Saul, o rei de Israel. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, fugiu e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado o sacerdote de Deus, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Interessante, né? Porque discerne o espírito, né? Davi, sabe aquelas reuniões, aquelas situações assim que você percebe que aquela pessoa está com o espírito contrário, você sabe. A pessoa ouviu algo, você sabe que aquilo no coração dela, ela pega aquilo, guarda e planeja o mal.
coração é errado. Ai, pastor, mas cadê a benignidade? Bom, tem que perguntar para Jesus, porque Jesus na mesa, ele fala o seguinte: um de vocês vai me trair. É discernimento de espírito. E que o Senhor, que você peça ao Senhor nas suas orações de discernimento de espírito, peça isso ao Senhor. Discernir o espírito por trás das pessoas, porque não ouça o que as pessoas falam. Perceba o espírito com que a pessoa fala. Jesus não falava com as pessoas, Jesus falava com o espírito delas. O que vocês arrastam no coração de vocês? Percebendo o que está no coração deles, Jesus disse-lhes então. Sempre assim. Amém. Isso é ser espiritual. Amém. Naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria contar tudo a Saul. Assim, eu sou culpado de morte de todos os seus parentes. Parece Davi assume a culpa. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre do perigo. Era um dos filhos de Aimeleque, o sacerdote que Saul tinha mandado Doeg matar. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido lá, que sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir atacar os filisteus? Olha só, Davi percebe os filisteus atacando e agora pergunta ao Senhor: devo atacar? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente o Deus, o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os seus soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila, ou seja, contra a cidade que Davi estava lá, e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui um manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Interessante, né? Saul mata sacerdote, mas Davi pede o manto sacerdotal para que possa consultar a Deus. Então Davi disse: ó Senhor, Deus de Israel, eu, teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor, Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, eles vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600. Lembra, na caverna era 400, aumentou agora para 600. Saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa, que fica perto de Zif. Olha aqui, Davi foi região, o que está escrito aí? Região deserta. Ou seja, Davi foi ao deserto. Jesus também foi. Todo homem de Deus será tratado. E terá tempos de deserto. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi nas mãos dele. E Davi estava com medo, porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto, que fica perto de Zif. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: não tenha medo. Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel, e eu ocuparei o seu lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul:
Davi está escondido na nossa terra, em Oreza, no monte Áquila, ao sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente e nós lhe entregaremos Davi. Saul respondeu: que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e volte aqui sem falta. Então irei com vocês e se estiver lá, eu pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zif, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimon. Saul e os seus soldados foram procurar Davi. Mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas no deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Mas justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de rocha da separação, ou rocha de escape, ou pedra de escape. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gedi. 24, por fim. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta, que fica perto da fonte de Gedi. Então escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna, olha agora, para nós finalizarmos. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas, perto da estrada, e ali entrou para satisfazer as suas necessidades, para aliviar o ventre, diz outras versões, certo? Saul entra na caverna. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Não parece para você um cenário que aquele que está perseguindo Saul agora caiu, aquele que está perseguindo Davi agora caiu nas mãos de Davi? Não está nas mãos dele agora? Agora é a hora da vingança. Parece isso, não? A oportunidade agora de se vingar. Saul quer matar Davi, agora Davi está às costas de Saul. Pode matar ele. Pois bem. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: esta é a sua oportunidade, Davi. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Olha só o temor. Então disse a seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, que me escolheu como rei. Meu Deus. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é rei escolhido pelo Senhor. Por mais que a autoridade, Saul, estivesse contra Davi, Davi reconhece: ele é ungido do Senhor. Assim Davi convenceu seus homens de que eles não deveriam atacar Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: Rei Saul! Rei Saul! Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então disse: por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse, mas eu não quis fazer isso. E disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem fazer mal, nem lhe fazer-lhe mal nenhum.
Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós dois está errado. E que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Vejam que o rei de Israel está tentando me matar. Vejam só o que ele está caçando. Um cachorro morto, uma pulga. Olha Davi falando. O rei de Israel está tentando me matar, mas eu sou um cachorro morto, sou uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julga, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho Davi? E Saul começou a chorar. Então disse Davi: você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim enquanto eu lhe tenho feito muito mal. Hoje, você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou. Embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, deixa ele embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje, Davi. Agora estou certo de que você será rei de Israel e de que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes. E assim o meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos. E Davi jurou. Então Saul foi para casa, e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. Amém? Amém? Você percebe o coração de Davi? Agora Saul reconhece. Saul reconhece. Sabe, irmãos? O Senhor transforma nosso coração no coração de Davi. E até o nosso pior inimigo, um dia há de reconhecer. Foi o Senhor que nos levantou. Não jogue lanças. Quem joga lança perde o trono. Não revide. Se submeta. Perceba a autoridade. Não se levante contra os seus pais. Não fale de qualquer forma com a sua esposa, com seu esposo, com seu patrão. Até com seus inimigos. Seu coração é de Davi. Declare isso, Senhor. É um coração de Davi. Um coração que reconhece a autoridade. Um coração que, mesmo diante da difamação, da calúnia, das lutas, permanece firme. E tendo a oportunidade de se vingar, não se vinga. Se é para caminhar uma milha, caminha duas. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Deus, estamos aqui em uma das cenas aqui da história que é muito profunda, que precisa ser discernido pelo teu Espírito, Deus. Pai, nos conduz, molda o nosso coração. É desafiador quando a nossa justiça, a justiça própria, quando a gente está fazendo o certo e por conta do certo a gente é perseguido. Quando a gente está fazendo bem, mesmo pelo bem a gente é perseguido. Livra também da presunção, ó Deus, de também fazer a leitura de forma isolada, não em conselho, porque às vezes a gente não está percebendo, a gente acha que está certo, mas não está. A gente é Saul, achando que Davi está perseguindo a gente, quando a gente na verdade, somos nós que estamos perseguindo Davi. Caímos nessa loucura da justiça própria. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, do Saul que existe dentro de nós.
Transforma o nosso coração um coração de Davi. Como o de Davi. Mas, sobretudo, hoje nós podemos declarar que nós temos o coração de Cristo. A mente de Cristo. Coração ensinável, tratável. Que não está atrás de uma posição, mas ocupa um lugar. Davi não estava na posição do trono, mas ocupava o lugar de um rei. Aleluia. Davi não estava na posição do trono, mas agia como um rei nobre. Não é a posição, é o lugar que ocupamos. Não é a posição. Não é o reconhecimento, é o lugar, é o nosso coração quando não somos reconhecidos. Livra-nos, ó Deus, de nos ver o tempo inteiro injustiçados, perseguidos, porque no final das contas também somos nós no centro. Mas que nosso coração, nossa mente esteja voltada ao Senhor o tempo inteiro. Desejamos a presença. Nosso foco, nossos olhos, nosso coração está na presença. A gente está procurando estola sacerdotal. Consultar o Senhor. Isso é a primazia. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos levante como uma igreja de Davis. De homens com coração. Mulheres e homens e mulheres, crianças com coração sensível à tua voz. Que reconhece a autoridade. E que ainda que perseguido, não devolvem as flechas e nem as lanças. Nós declaramos. Teu Espírito nos forjando, nos moldando, nos tornando homens e mulheres segundo o teu coração, Jesus. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos. Grato por você ter ficado aqui honrado. Mas esse devocional, atualizamos aqui o devocional, né? Tinha ficado um capítulo para trás ontem, hoje já regramos aqui amanhã. Normalmente, voltamos. Amém? Ama a sua vida. Logo mais à noite estaremos juntos novamente. Amém? O Senhor nos transforma por meio da sua palavra. Amém? Deixa o Senhor remover o Saul do seu coração. E declare, o Senhor está me dando um coração como o de Davi. Amém? Tchau, pai. Tchau, sua linda. Tchau. Amém. Amém. Amém, Angélica. Amém, Brian. César. Amém, Cris. Karen. Amém. Franco. Amém. Abraço, queridos. Brenda. Juliana. Daniela. Amém. Aí, Emerson. Léo. Gabriel. Amém. Fiquem bem. Até logo mais. Boa tarde, queridos.